Os negócios aqui tá bem atrapalhadinho, mas agora a gente já vai começar. Aliás, não é de hoje que está atrapalhado. Nós vamos falar de Il Miracolo d'Amore. É. Então é isso que nós temos aí dois. Quem que está com a Ivone, né? Dois aspectos envolvendo Vênus, e Vênus ela representa a nossa relação com o sentir, né? Então, o que a gente observa é que nesse mundo do fazer, né, a nossa relação com o sentir quase que só vem no sofrimento, né? Ou então na preocupação do que pode acontecer, mas nunca vem no desfrute do sentimento, porque nós perdemos um pouco essa habilidade. Então, esse mundo voltado para o racional, né? A gente hoje tem uma oportunidade de falar sobre isso. Desse mundo voltado para o racional, nós precisamos abrir caminho para o nosso sentir. Nós precisamos nos dar a oportunidade de sentir. Isso não é tão simples assim, sabe? Não é tão simples mesmo. Os processos terapêuticos, eles trabalham isso, né? Mas quase sempre não chegam a grandes resultados, porque na hora H você resolve as coisas pelo mental. E isso não vai permitir nunca que nós nos aproximemos uns dos outros pelo sentir. A não ser, eventualmente, quando a gente é pego desprevenido, como lá no sítio, por exemplo, né? Então, a gente vai lá no sítio, estava próximo desse aspecto de Vênus e Netuno, que eu vou falar mais, e a gente lá tem uma disposição maior para o sentir, né? A gente tem um tempo para sentir, a gente está na natureza, a gente tem uma liberdade lá, não é nada muito formal, né? Muito formatado. Então, estou falando isso porque dessas pessoas que estão aqui, mais da metade estava esse fim de semana lá no sítio. Então, não é uma questão de excluir os que não foram, é lembrar que isso, assim como as danças que a gente procura fazer, é sempre procurar um resgate disso, porque nós não procuramos esses resgates. Nós estamos tão acostumados, né, a nos defender, e a defesa é sempre mental, racional, que nós não nos entregamos aos processos, né? Eu, nesse fim de semana, eu posso dizer para vocês que esses processos estão me pegando de mil jeitos aqui. Mas já começou lá, né, no sítio. Mas tudo isso é uma trajetória para a gente começar a descobrir o valor do sentir. E então nós temos três planetas pessoais que são Mercúrio, Vênus e Marte. E esses três planetas, eles representam o pensar, o sentir e o querer, no sentido de buscar o seu propósito. E também, nessa relação que hoje está acontecendo no céu, que vai acontecer mais no dia 2, mas já está aí acontecendo,
nós vamos tocar, né, numa oitava superior no sentir. Então, achei que hoje valia a pena a gente ficar alerta para isso, porque nós podemos tocar numa, numa esfera superior do sentir, mas também isso acaba dando medo, né? E aí nós temos concomitantemente dois aspectos da Vênus. Um aspecto com Netuno, que significa o amor incondicional, e outro aspecto com Plutão, que significa, em princípio, o processo transformador, né? Mas, muitas vezes, esse processo na nossa mente aí, ele acaba se manifestando através de uma preocupação com o que pode acontecer com a gente, né? Dificuldade de entrega. Então, nós temos uma possibilidade de ter uma entrega bem grande, fazer uma experiência de entrega aí, e, ao mesmo tempo, essa experiência causa preocupação. Então, é isso que está se manifestando no céu hoje, né? Então, uma lágrima a sorriso, né? É resgatar o poder da lágrima, né? O poder da lágrima, que não é aquele poder da lágrima de quem sai chorando compulsivamente, né? É o poder da lágrima sentida, uma lágrima sentida. É um oráculo de amor, né? Se é isso mesmo, não lembro. Então, um dos grandes processos que a gente precisa fazer é trazer o pensar, o sentir e o querer nesse sentido, né? O querer no sentido da, da busca de alguma coisa, né? Então, é um querer, não é um querer quero porque quero, né? É aquilo que eu almejo, né? Então, aí, esse sentir é com relação àquilo que eu almejo. E eu tenho sempre vários desafios, né? Mas o toque de Netuno com Vênus, ele é um toque muito importante, porque ele toca na esfera superior de Vênus, que é Netuno. Já Plutão é a esfera superior de Marte. E Urano é a esfera superior de Mercúrio. E então, nessa oportunidade, nós temos a oportunidade mesmo de elevar os nossos sentimentos e talvez descobrir dentro da gente o que a gente realmente quer da vida. Porque esse é um momento que está muito fácil para isso. Mas se a gente fica só no fazer, 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 a gente não tem tempo de sentir, né? Por isso que eu também estou trabalhando agora bastante com a calatonia, não só eu, né? Outros colegas, Iracema e muitos outros, porque Ivani chegou a fazer uma calatonia lá nesse fim de semana. Então, a calatonia é lá atrás. Acredito que, assim como a eutonia também, como o reiki, mas a gente conhece a calatonia, que faz com que a gente possa tocar num ponto mais nevrálgico e suportar isso, e não querer fugir disso, e querer ter a curiosidade de ir em frente nisso, porque é isso que está se manifestando para a gente. Toda vez que eu recuo, sabe lá quando que eu vou ter outra oportunidade de, de encontro com aquilo que eu realmente sinto e quero.
E não adianta a gente dizer que sabe o que quer, porque é muito sutil isso, entende? O sei o que quer sempre está, em geral, muito interferido. Então, a gente precisa de ter uma disciplina que não é férrea. Eu não gosto de disciplina férrea, de ficar fazendo mantra, de ficar não sei o quê. Pelo contrário, eu gosto de estar alerta, vivo, presente. Essa que é a observação, né? Então, eu estou vivo agora, eu estou aqui nesse encontro, e eu estou vivo realmente nesse encontro, ou estou aqui porque estou vendo o que, que vai acontecer? Vou dar um minutinho para vocês refletirem. Então, essa oportunidade da Vênus e Netuno se encontrarem, que é essa oportunidade das duas oitavas de Vênus se encontrarem, ou seja, uma oitava que é mais relativa ao mundo mundano, à beleza, e outra que é mais relativa ao mundo espiritual, à devoção, né? Então, o amor de Vênus é um amor em geral, né? Ele é um amor pela beleza, pela graça, pela diplomacia, né? Por todas essas coisas, mas que, porém, aí sempre estão meio interferidas por Mercúrio. Então, aonde que eu vou chegar realmente a sentir quem sou eu, o que que eu quero, né? Então, isso não é chegar a dizer aqui, ó, faz isso que vai dar, vai lá na aula de dança que vai dar. Não vai dar nada. O que nós precisamos é ter presença cada vez mais, né? Quanto mais a gente tiver presença, mais a gente vai se aproximar dessas verdades que vão chegando naturalmente. E aí a gente não precisa nem confirmar. Quando chega naturalmente, você fala, nossa, é isso. Então, nós estamos abertos para, nesses próximos dias, termos visões mais elevadas do nosso sentir, mas, em seguida, também, essa história de, da segurança começa também a influenciar, né? Infelizmente, porque... Infelizmente, não, porque tudo que está no céu é o que tem que estar. E, então, nós estamos vivendo mesmo um tempo de muita exigência, mas estamos com essa bênção de Netuno, Vênus e Plutão também, por que não dizer? Então, não tem como dizer assim, ah, eu vou fazer isso e vou sentir isso. Não tem. Nós temos que entender que nós estamos evoluindo dentro de um processo. E nesse processo acontecem diversas possibilidades, como essas que estão acontecendo agora. Então, isso abre, né, uma oportunidade da gente compreender melhor os planetas pessoais, que são os planetas que regem a, a nossa vida mundana, que regem o nosso sentir, que regem o nosso querer, que regem, enfim. Então, talvez o que mais interesse agora é a gente se entregar um pouco para tudo o que está acontecendo, para a gente ver o que, que a gente está recusando da vida,
E você não precisa sair correndo para fazer uma coisa que, de repente, você nem quer fazer. Mas é interessante ver o que você está recusando a ver e o que você pode contribuir para ter uma energia mais favorável de presença. Quanto mais essa presença acontece, mais as nossas decisões são tomadas adequadamente. E também as circunstâncias também se voltam mais adequadamente. Tudo tem dois lados, né? Então, a gente tem aí esse lado dessa abertura, desse portal de Netuno, mas também tem ali um portal de Plutão dizendo: toma cuidado. Mas isso é aquilo que nós temos que aprender a lidar agora, porque nós temos que aprender a lidar com energias diferentes e mais presentes do que as energias que a gente tem acostumado a lidar. Isso a gente vai percebendo naturalmente, porque ninguém vai ensinar a ninguém. Naturalmente, nós vamos percebendo coisas e nós vamos vendo que existe, acima de tudo, uma luz que nos protege. Essa que é a grande verdade. Por mais que a gente sinta que está tendo problema, que está se incomodando com isso, que não está dando certo aquilo, relaxa e você vê, está tudo dando certo. Vamos nos posicionar para aproveitar esse momento, que é um momento auspicioso de Netuno estar e Vênus estarem num aspecto muito favorável, né? Então, é a oitava acima do nosso sentir, né? Então, é mais ou menos a nossa devoção, né? Mais que o nosso sentir. Onde está a nossa devoção? E onde nós queremos colocar essa devoção, ou se ela tem lugar na nossa vida, essa devoção, ou não. Então, eu vou abrir aqui o mapa desse Netuno aqui, para ver se tem alguma coisa que a gente pode trazer de interessante. Veja, nós temos um trígono exato, né, de Marte, esse azul aqui, de Marte, não, de Vênus, que está aqui, com Plutão, com Netuno, que está aqui. Vai fazer Plutão também, mas esse aqui que eu acho que nós temos que ancorar mais nesse momento. Então, isso daqui é um impulso para a gente querer que as coisas deem certo para todos. É um impulso da gente ajudar as pessoas a fazer com que as coisas deem certo. Mas a gente, às vezes, quando a gente quer fazer com que as coisas deem certo para a pessoa, a gente começa a dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Então, isso daí não é o que interessa, né? Então, aqui, nesse momento, que está aqui no dia 2 de junho, às 19h42, que é o auge, né? Nesse momento, mas nesses 2, 3 dias que enrolam disso aqui,
nós temos a oportunidade de fechar os olhos e nos abrir para algo novo. Então, eu fico feliz, né, porque nesse último encontro foi muito sincrônico com isso, né? Nós trabalhamos com os cristais, nós trabalhamos com calatonia, talvez com outras coisas aí. Nós trabalhamos bastante com o nosso mundo interior. E isso vai ter, se a gente não impede, isso vai ter consequências. Que você percebeu alguma coisa que depois você pode se dar conta. E por que fala isso? Porque nós estamos numa mudança profunda de paradigma. E não tem outro jeito da gente mudar o paradigma se não for visitando o sentir, o querer e o agir. O sentir, o querer e o pensar. Então, só isso, né? Ah, alguém estava falando também, eu acho que é no grupo do Rio Aberto, eu não me lembro onde que foi, acho que foi no grupo do Rio Aberto de sexta-feira, falando desses encontros de sexta-feira, como eles trazem uma energia diferenciada com relação ao que a gente sente, ao que a gente quer e ao que a gente pensa. Então, não vem aquele negócio imediato assim, isso não dá certo, isso não quero, isso vai me prejudicar. Então, acho que nós estamos num momento de experimentar as coisas. Nós não precisamos assumir as coisas, mas nós estamos num momento de experimentar. Se a gente não experimenta, a gente não vai ter, né, essa possibilidade, vai perder essa possibilidade. Deixa eu pegar água. Então, vamos ver aqui nesse mapa aonde que acontece isso, né? Então, isso acontece entre a casa 3, em Peixes, e a casa 7, em Leão. Então, é aqui que a gente está, por um lado, buscando o nosso protagonismo, como tanto a gente fala no Grupo 60 Mais, buscando o nosso protagonismo, e, por outro lado, buscando mergulhar mais no processo do sentir, no processo do perceber, porque não é que é uma coisa chata que tem que fazer, não é nada disso, mas quando a gente tem um propósito, como às vezes quando a gente está num trabalho a gente tem, vamos nos entregar, né? Vamos entregar para essas energias que estão aí presentes, porque isso vai desenvolvendo percepções cada vez mais, né? E depois a Ivone vem falar aí dos universitários. Mas é isso. Quanto mais eu me abro para os universitários, mais eles falam com a gente. Mas a gente ainda está numa vida muito tim-tim, 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 né? Então, a ideia é que a gente possa entrar num processo de entrega, mesmo quando as coisas mostram um quadro menos favorável ou mais sombrio,
porque é aí que nós vamos enxergar o que realmente está acontecendo. Mas a gente recua de ter uma atitude nossa. Os planetas, eles induzem quando eles estão numa situação como essa, mas é preciso uma atitude nossa. E se a gente não se conecta com essa atitude, a gente perde a oportunidade, né? Então, muita coisa que a gente tem vivido, nem sempre a gente tem integrado. Mas isso não tem importância, porque sempre é tempo. Agora, é importante a gente pensar o que esses planetas estão dizendo para nós sobre o sentir, sobre o querer, que é um querer voltado para a realização, né? Não é um querer, quero porque quero, querer é força de vontade, que é relativa a Marte, e do sentir. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a ver que nós estamos percorrendo uma nova trilha. E eu acho que aqui no Trabalho 60 a mais, toda essa nossa trajetória, nós já percorremos bastante coisa nessa trilha, da lágrima ao sorriso, né? Nós já choramos bastante, mas nós também já tivemos muita raiva e nós tivemos muita desconfiança, muitos medos. Então, essa é a matéria-prima para a gente olhar para ver até que ponto isso serve. Para a gente poder se entregar, né, para uma nova possibilidade. Os aspectos que a gente vê aqui, eles estão no céu, mas eles vão exercer uma tendência. Mas se você não está disposto a abrir essa tendência de uma forma, a lidar de uma forma mais ampla com as questões da vida, você não vai acontecer isso. Então, aqui a gente está, né, com a casa 7, Leão, deixa eu ver direito aqui. Vênus. Cadê, mano? É aqui. Vênus na casa 7 e Netuno na casa 3. Então, esse aspecto aqui, ele está mais acentuado para essas duas coisas. Netuno na casa 3 e Vênus na casa 7. E menos acentuado para a Lua em Escorpião. Porém, a Lua em Escorpião, ela tem um poder muito grande também. Então, a gente precisa sempre considerar essa Lua nas nossas decisões, porque senão a gente afunda antes do tempo. A gente começa a entrar num processo de, de não acompanhar as coisas. Mas aqui, então, esse aspecto de Netuno e Vênus, ele traz essa coisa da diplomacia, essa coisa do bem-querer mesmo, né? essa neutralidade do bem-querer.
Mas, principalmente, acima de tudo, Vênus sempre vai buscar trazer o equilíbrio. Tudo na vida é uma busca de equilíbrio. Então, sempre que a gente vê que a gente está meio esquisito em alguma coisa, aonde que a gente está entregando esse nosso equilíbrio? Porque tudo é isso. E a vida só se realmente se realiza quando eu tenho um equilíbrio nas minhas ações, equilíbrio nos meus propósitos. Então, isso não é fácil mesmo, né? Porque a gente fala assim, eu parece, então como faz isso? Não é fácil, né? Hoje nós estamos entrando aqui nesse campo aí das coisas que estão atuando por aí, né? E então não é fácil, mas quando a gente tem uma determinação, a gente vai, peraí, a gente vai poder conviver melhor com essas preocupações que aos poucos elas vão saindo, sabe? Quando a gente começa a perceber que nós podemos nos abrir num relacionamento, e se abrir num relacionamento não é, é se, se esgoelar no relacionamento, né? Não é nada disso. Se abrir num relacionamento é estar presente nesse relacionamento, né? E perceber o que esse relacionamento está trazendo para você. Então, dá mais chance para o coração se manifestar. Porque, senão, nós fechamos ali essa porta e tudo vai ser uma questão de não dar. Isso aí não dá, isso aí não dá. Então, nós não entramos nessa coisa. Também não é uma coisa de arregaçar, fazer tudo que seu mestre mandar, ou qualquer coisa assim. Mas é uma coisa de se dar novos espaços. É uma coisa de abrir novos espaços, de se dar novos espaços. Então, quando a gente faz uma coisa nova, a gente está, querendo ou não, abrindo espaços. E esses espaços, eles se abrem na nossa frente e se abrem também no nosso interior. Esse é um exercício muito poderoso também do Rio Aberto, de meditar na abertura dos espaços internos. Porque aí a gente vai, em vez de ficar temendo ou preocupando com alguma coisa que possa acontecer, eu vou abrindo esses espaços e deixando acontecer, sendo que eu sempre estou a cavaleiro das minhas decisões, né? Ninguém precisa fazer o que não quer, mas quando você se entrega um pouco nesse propósito, você sobe um degrau na vida. Então, eu acho que a maioria de nós que estamos nos reunindo aqui já faz um tempo, né, um bom tempo, estamos assim bem preparados para abrir novos caminhos, porque é isso que está sendo necessário. Então, é só refletir sobre isso, sabe? Abrir novos caminhos, principalmente nesse âmbito do sentir, permitir esse sentir, não ficar sempre nessa preocupação e entender que existe uma regra superior por trás de tudo isso. Então, se alguma coisa não dá muito certo, tem um fundamento também. Então, aquilo vai precisar de uma correção. Tem um fundamento também. E esse fundamento é baseado no próprio histórico de vida da gente. Então, então é isso, essa coisa de permitir o fluxo dos sentimentos, o fluxo das ações, de qualquer forma, não precisa forçar, não precisa ir além, mas sempre você ter uma observação de que você pode um pouco mais, né?
pode, por exemplo, observar os seus órgãos internos, como que eles estão fluindo, e como que eles fluem quando você sente atração por alguém, ou quando você sente repulsa por alguém. Então, tudo isso faz parte da vida. Então, essas coisas também vão dizer para a gente o que é que está acontecendo ali. Hoje a gente sabe também, né, que muito dessa dificuldade que a gente tem vem do trauma. Então, se fosse possível a gente se libertar do trauma, a gente saía saltitante pelas flores da vida, colhendo flores e cantando. Mas nós temos uma dor. E nos próximos dias, Plutão também vai trazer um recado dessa dor. Se a gente tiver um reconhecimento dessa dor, e se a gente tiver um reconhecimento daquilo que eu realmente quero fazer da minha vida, qual que é meu propósito de vida, é hora de se perguntar, com a ideia da, da harmonia, da beleza, do equilíbrio, né? Não com a ideia da vingança ou de se safar de alguma situação ou qualquer outra coisa disso. Então, nós temos aí uma possibilidade da gente crescer através de permitir ver um pouco mais além da onde a gente está acostumando a ver. Deixa eu ver aqui nesse mapa também, né? Lua em Escorpião, Plutão na primeira casa, tem muitos aspectos escorpianos nesse mapa também, né? Então tem uma busca do protagonismo aqui em Leão, tem uma busca da individualidade, uma busca de reconhecer o próprio sentimento, mas também tem uma preocupação, às vezes excessiva, com as coisas. Tudo isso serve para a gente botar na balança, sabe? Para a gente pôr um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O ideal é nunca a gente botar uma coisa totalmente de um lado da balança. Sempre nós estamos aí buscando equilibrar essa balança. E na medida que eu equilibro, eu começo a me sentir melhor e começo a ter mais clareza dos meus objetivos. A gente tem uma coisa também que aqui está marcado, às vezes com as pessoas que são muito talentosas, essas pessoas acabam inibindo a gente por conta dos talentos dessas pessoas que a gente reconhece, e depois a gente começa a achar que a gente não tem esse talento, essa coisa, né? Mas cada um tem um destino. E esse talento, se uma pessoa tem esse talento nota 10, talvez para mim esse talento nota 4 já vai ser tudo que eu preciso, entendeu? Então, isso é a confiança no processo. Se eu entro no processo, eu confio no processo. E eu vou ver que as coisas que acontecem à nossa revelia, a gente acaba lidando com elas, né? É preciso lidar com elas. E aí começa a vir também uma nova interpretação dessas coisas, porque a gente começa a entrar num outro âmbito da vida e começa a perceber que se nós estamos querendo
aprender com esse nosso processo agora, o universo vai colaborar com isso e vai trazer aprendizado. Então, eu acho que é isso. Hoje, eu estou um pouco, tipo, não sei se gripado, se quê, mas eu estou um pouco com dificuldade, mas acho que o que eu queria falar era mais ou menos isso aí. Vamos ver se vocês têm alguma coisa para falar para a gente poder complementar. Só queria te perguntar, Sérgio, por Hum, quanto tempo esses aspectos vão ficar? Por exemplo, Netuno com Vênus, quanto tempo vai durar isso? certo. Deixa eu ver aqui. Então, esses aspectos, tem alguns que são muito demorados. Não é o caso. Aspectos de planetas pessoais, como a gente está falando, eles são mais rápidos. Mas eles marcam. Então, o que acontece é que essa marca vem agora. Essa necessidade, talvez, de fazer alguma coisa por você mesmo, talvez de você deixar de temer certas coisas que você gostaria de fazer, porque sempre tem que ser o que você gostaria de fazer. Mas também tem uma coisa que às vezes a gente se deixa levar pelo social, né? Então eu gostaria de fazer a mesma coisa que os outros fazem. Então aí nem sempre isso vai ser positivo, né? Mas eu tenho certeza que a gente tem dentro de nós uma força superior que nos orienta para os nossos caminhos. Então, e isso acontece mesmo, né? A gente, na prática da astrologia, na minha própria história, isso acontece mesmo. Aos poucos, quando a gente dá atenção para essas coisas, a gente vai percebendo que a gente está, sim, construindo uma trajetória. E isso que talvez seja o mais importante, a gente estar construindo uma trajetória. Porque a trajetória é infinita, ela não vai acabar. Então, o aspecto de planeta pessoal é um aspecto mais ou menos rápido, mas ele cria um estímulo que fica. Ele vai enfraquecendo também esse estímulo ao longo do tempo, mas ele cria um estímulo que fica. Então, é importante também a gente perceber que quando a gente se sente estimulado por alguma coisa, como essa música da Lágrima Sorriso, que isso pode trazer alguma ideia para você, vai mais atrás disso, né? O que é que tem aí? O que é que você pode integrar na sua vida? E assim por diante. Tudo tem, só concluindo, tudo tem é uma onda, né? O aspecto vai se aproximando, chega no auge, aí cai, volta, e aí ele vai aparecer num outro dia, né? Mas aqui, nesses aspectos que a gente está vendo, são outras coisas. Eles vêm e deixam uma, uma corrente de luz. Sempre esses aspectos trazem uma corrente de luz. Às vezes, eles são difíceis. Então, nós temos que lidar com os aspectos mais negativos e tentar entender como que a gente pode conviver com isso, né? Sempre é uma questão de conviver, sempre é uma questão de conviver com as pessoas, porque se eu não consigo conviver com as pessoas, por exemplo, da minha família, eu nunca vou conseguir conviver com ninguém. Não adianta eu dizer que, meu irmão, que é isso. Não adianta, é dos dois. Então, nós temos que realmente procurar um equilíbrio nas nossas relações.
quanto mais a gente procura, mais ele acontece. Quando você fala sempre do Una lágrima sul viso, para mim o que mais me dá, assim, me parece forte nessa música é o encontro do Miracolo d'Amore. Porque a lágrima já foi, quer dizer, é ir sempre em busca desse milagre, né? É o encontro com o amor. Isso aí. Então, às vezes, a lágrima vem primeiro, né, para chamar a nossa atenção. E depois vem o milagre do amor, né? Uhum. Então, isso daí, né, não é literal, porque nós estamos criando uma nova humanidade que tem capacidade de reconhecer os nossos dons, as nossas possibilidades, independente da pressão social que a gente receba. Porque a gente tendo mais confiança na gente, a pressão social deixa de fazer um efeito muito forte. Então, isso é uma trajetória, eu vou construindo mais. Aí eu começo a ter insights, né? Então, eu começo a perceber o que essa lágrima sorriso tocou no nosso coração, né? E então isso a gente pode ver, né? E falar, olha, tem alguma coisa no meu coração que tudo acontece no meu coração, que quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, né? Você vê que tudo tem um pouco desse dom aí, né? Tudo tem um pouco desse dom, não é por acaso. Os artistas, eles são pessoas conectadas, eles não são só talentosos de arte. Eles trazem uma coisa, né, que muitas vezes nem eles sabem que estão trazendo. E muitas vezes nem tem tempo deles mesmos pensar no que tá trazendo. Alguém leu aí o que foi? Eu não consegui ler. Foi a Rose. Deixa eu ver, deixa eu ler aqui, porque eu não. Uhum. Você não tá lendo, Sérgio? Não, pensei que você ia falar, mas eu vou ler. Não, não, porque eu estou sem óculos. Ah, qual o Eu vi nome que foi a Rose. da câmera que não dá para abrir a coisa? Una lacrima, em italiano, sul viso, face. Então, essas músicas são músicas muito românticas do meu tempo, de adolescente para adulto, né? Uhum. Quando começava a fazer faculdade, quando começava a ir lá, tinha muito bailinho de formatura, tinha muita coisa, e aquilo vinha sempre aquela energia, sempre eu me apaixonava lá por 1 milhão de pessoas, né? Mas não dá para você se apaixonar por 1 milhão de pessoas. E aí vai vai entrando numa sincronicidade dos encontros humanos, né? Mas a gente precisa permitir que esses encontros aconteçam. Abrir espaço para os encontros se a gente quer que aconteça, né? Certo, gente? Alguma coisa a mais vocês queiram falar? A Ivone não ia falar sobre os recados dos universitários? Está aberto. Ah, Outro dia os universitários passaram o dia me enchendo o saco. E eu anotei um monte de coisa, porque eu anoto, porque senão eu esqueço.
Mas eles foram bem, assim, pontuais, né? Eu acho bem interessante quando eles estão assim pontuais, né? Como é que eles disseram? Espera aí um pouquinho, deixa eu só ver. Se tem alguém mais que queira dizer uma coisa, que ele diga antes. Que, deixa eu ver. Só um pouco. Então, tá bom. Depois, se você sentir, pode É, postar lá no grupo, né? Outras coisas. é, eu Mas a vou. proposta, Se eu achar, é que eu tenho, sabe quantos cadernos? Eu acho que uns 10. pois é, E o isso também caderno tem que. uma coisa que é quantidade e qualidade, né? Então tem que pensar sobre isso também, né? Não, é qualidade. Cada caderno tem qualidade. É que o caderno que está mais perto é usado, quando os universitários aparecem. Mas eles dizem coisas bem interessantes, principalmente sobre esse negócio de arte e definição de arte, eles também falam. Eu acho bem legal isso, porque a gente faz muitas coisas, a gente dá definições para as coisas conforme a vida da gente e não conforme a coisa né? É claro, é isso, essa identificação É, com alguma coisa que não é a realidade. Acho exatamente. que faltou falar isso, porque é uma Aham, coisa a gente conseguir nos identificar com a realidade. A realidade não quer dizer que tem que acontecer isso, aquilo. A realidade não. é olhar para o que está acontecendo e entender o processo que está acontecendo ali. Uhum, Né? Isso é a realidade. uhum, exatamente. Então, eu vou prestar, aliás, eu vou tomar nota com mais certeza, assim, para poder dizer para vocês, Tudo bem. Quando você, tá? quando você puder, você Não tem traz. problema, vai ser bem interessante. Eu estou lendo um livro que está sendo muito importante para minha pessoa, que é um livro sobre. Eu até escrevi sobre isso para vocês. É sobre não era um campo de concentração que se chamava Terezin, na Segunda Guerra. E nesse campo meu irmão teve também. Então é uma coisa meio de que família já teve lá, né? Mas é um trabalho que eu estou vendo de uma moça que vivia em Praga, e eu tinha uma amiga muito amiga minha que me ensinou a ver a Praga também, né? E como muitas vezes a arte te tira de situações de risco. É uma coisa fantástica, nem que seja a arte de cozinhar, mas pode te tirar de uma situação de risco profunda. E isso mexeu muito comigo, muito. Porque as pessoas dizem às vezes, para que a arte é não vai fazer diferença, faz diferença, e todo mundo tem arte dentro de si e tem que descobrir esse traço ou esse cheiro ou essa forma de dizer as coisas, às vezes
em forma de literatura, em forma de música ou em forma de alguma coisa, e aproveitar e fazer, e não achar que não tem valor, que não pode fazer, porque não fez pós-graduação, nesse caso. Não tem nada que ver. Às vezes você precisa dizer uma coisa e esse dizer ou colocar alguma coisa, você se liberta, e se liberta de traumas, como você falou. Esses traumas, às vezes, te impedem de trilhar o caminho. Você precisa trilhar o caminho, É isso, né? é isso. Então tá bom, Então, gente. Hoje a gente vai acabar mais cedo, até porque eu mesmo estou um não estou muito pouco, bem. né, Espero não que você estou muito melhore, bem. Sérgio. Então, Fica vamos Descansa. acabar bem. um pouco mais cedo e semana É, que vem a gente está aí de novo, tá é. bom? Tá bom. Boa noite para todo Boa mundo. noite para Beijo. todo Boa mundo. noite, obrigada. Melhora, Obrigada. Sérgio. Ana, um beijo. Melhoras. Um Se beijo. cuida, Sérgio. Boa noite. Um Boa beijo. noite. Boa noite.